Muito boa tarde, oração, ação, mais uma edição, mais um encontro, uma continuidade de estudos tão importantes a partir nessa série, de O Livro dos Espíritos. Um livro tão interessante em suas 1019 perguntas e respostas, das perguntas inteligentíssimas, sistemáticas, organizadas, feitas por Allan Kardec, e as respostas dadas pelos espíritos amigos, pelos espíritos de luz. É um livro precioso que nos expande demais a consciência, o entendimento, o autoconhecimento e nos impulsiona à prática do bem. 3 pilares essenciais para a nossa evolução: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Estamos aqui para firmar esses 3 pilares em nós, entre nós, formando um grupo de trabalho, um grupo de estudos, um grupo de amigos. Cada um desses aspectos tão importantes para a expansão da nossa consciência. Muito bom, meus amigos, como é bom falar isso, não é? Hoje vamos estudar a terceira parte do capítulo 8, segunda parte de O Livro dos Espíritos, o item chamado dupla vista ou clarividência. Hoje, abrangendo as perguntas 453, 454 e 454A, que encerra esse subitem da clarividência. Kardec, nessa parte, faz o estudo de diversos dons espirituais. Já percorremos diversos, convidamos vocês a conhecer as etapas anteriores, os estudos anteriores, inclusive através do nosso canal no YouTube, Maurício Zomignani, onde você vai percorrer momentos muito interessantes do estudo da dimensão espiritual. Hoje, então, clarividência. Vamos lá? Questão número 453. Kardec pergunta assim: as pessoas que possuem a faculdade da clarividência têm consciência disso? E a resposta é: nem sempre. Vejam só que interessante. Para elas, a clarividência ou dupla vista é uma coisa totalmente natural, e muitas acreditam que, se as pessoas se observassem melhor, descobririam que são como elas. É muito difícil a comparação. São assuntos que nem sempre conversamos uns com os outros, exatamente pela naturalização que muitos de nós damos dos dons espirituais. Mas, por outro lado, não conversamos por causa da patologização dos dons espirituais, que tanto medo geram na nossa sociedade. Ver coisas, ouvir coisas, para muitos, num passado recente, para muitos ainda hoje, são sintomas de patologias, de doenças, particularmente de doenças mentais. Quando as pessoas percebem
como são diferentes dos outros, o primeiro pensamento, praticamente inevitável, é: será que eu estou ficando louco? Então, são dois extremos a serem superados: a naturalização, a normalização, que supõe todos serem igualmente portadores de todos os dons, e a patologização, que supõe serem aqueles que possuem dons doentes, particularmente doentes mentais. Então, a resposta para se todos os que têm clarividência têm consciência disso é: nem sempre. E acrescentamos nós que para adquirir consciência a respeito do dom espiritual que nós possuímos, e todos nós possuímos alguns deles, pelo menos a intuição, todos possuímos intuição. Quem de nós, falando em linguagem moderna, não supomos que do nada vem uma ideia? Saímos de casa com a intenção de fazer uma coisa e do nada vem a ideia de fazer outra. Entendemos esse fenômeno? Quase nunca. E para entender, para ter consciência sobre os nossos dons espirituais, é preciso estudar sobre eles, conversar sobre eles, como nós estamos fazendo aqui. Muito bem, questão 454. Poderíamos atribuir a uma espécie de clarividência ou dupla vista a perspicácia que certas pessoas possuem, apesar de nada ter de extraordinário, que faz com que elas julguem as coisas com mais precisão do que outras? Certas pessoas demonstram um dom para avaliar o caráter das pessoas, o bom caráter ou o mau caráter das pessoas, pressentem perigos que outras não pressentem. Intuem até o que vai acontecer, o que não é realidade da maioria. Pergunta Kardec aqui se poderia ser uma espécie de clarividência a capacidade que algumas pessoas têm de julgar certas coisas, pessoas, situações com maior precisão do que a maioria das pessoas. E os espíritos respondem assim: é sempre o espírito que se irradia mais livremente e expande a sua consciência. Então essa capacidade de intuitivamente compreender melhor situações, pessoas e até avançar sobre o futuro é sempre o espírito que se irradia mais livremente e expande a sua consciência. É uma espécie de desprendimento relativo que alguns seres conseguem ter em relação ao corpo e, desprendendo-se relativamente em relação ao seu corpo, apresentam uma certa lucidez muito maior que outras pessoas. Porque assim podem julgar melhor em desprendimento do que quando estão sob domínio do corpo físico.
Então isso acontece na catalepsia, na clarividência, no êxtase, durante a viagem espiritual, em todos esses dons e outros ainda que não foram estudados aqui, o ser experimenta essa lucidez extraordinária que vem exatamente do distanciamento do corpo, que limita, que é uma espécie de prisão do espírito. Fundamental compreender isso. Questão número 454. A. Kardec pergunta assim: em certos casos, a dupla vista ou clarividência pode auxiliar na previsão das coisas? E a resposta é sim, porque ela fornece também os pressentimentos. Existem vários graus dessa faculdade e a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Quem possui dons espirituais possui uma espécie de antena que faz com que ele fique mais sensível, com que o ser capte mais situações que quem não tem essa antena não capta. Ah, então quem tem a clarividência possui todos os dons? Não. Não. Como dizem aqui a resposta, existem vários graus de clarividência e a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Não é assim com a inteligência? Quem tem a inteligência possui a inteligência para tudo? Já se pensou assim. Ao tempo do teste de QI, supunha-se que a pessoa que tivesse maior QI possuiria uma inteligência para todos os aspectos. Hoje já se sabe que não. Como vivemos, como sabemos da vivência escolar, há pessoas que têm mais capacidade para matemática, outras para português, outras para os esportes. Não é assim? Há vários tipos de inteligência. Alguns teóricos falam de 9 tipos de inteligência. E não é porque uma pessoa sabe mais de matemática que saberá melhor, que será um esportista melhor, que terá uma inteligência verbal superior. São aspectos diferentes as inteligências já catalogadas pela ciência e da mesma forma funcionam as habilidades espirituais. Uma pessoa pode ter a psicografia, capacidade de manifestar por escrito o pensamento dos espíritos, e não possuir a clarividência, a clareaudiência. Uma pessoa pode ter a capacidade de desdobramento ou de viagem astral, viagem espiritual, e não possuir o dom da presciência. São realmente muitos os dons espirituais, as capacidades espirituais, e, como disseram os espíritos aqui, um mesmo ser pode ter várias dessas capacidades ou apenas algumas. Não há porquê, de resto, e isso vale para todos os dons espirituais, e já nos alertaram sobre isso os amigos espirituais, supor uma superioridade do ser, porque possui uma ou várias capacidades espirituais.
Para isso é interessante o universo dos super-heróis. Porque os super-heróis, muitas vezes, possuem um super-opositor, um super-vilão que rivaliza com ele. E muitos desses super-vilões possuem dons extraordinários, muito interessantes. Assim é também na vida comum. Pessoas muito inteligentes podem praticar o mal com sua inteligência. Não interessa qual das múltiplas inteligências, todas elas podem ser usadas para o mal, e não interessa quais dons espirituais, todos eles também podem ser usados para o mal. Há pessoas que conseguem ler o pensamento dos outros e com isso usam essa telepatia para a manipulação, para a dominação. Enquanto que alguns usam a telepatia ou a empatia, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, para ajudar, para fazer o bem, para orientar, para acolher pessoas em sofrimento. Então, todos os dons humanos, e particularmente todos os dons espirituais, existem potencialmente em todos nós. Mas nem todos são realidade. Alguns de nós possuem apenas a intuição e nem compreendem o que têm. Assim como muitos clarividentes veem as coisas, veem os seres e supõem que todos veem como ele e não entende a diferença que tem entre encarnados e desencarnados. Temos todos, se todos temos dons espirituais, todos devemos estudar esses dons espirituais para poder e desafiar-nos quanto ao seu bom uso, para podermos fazer desses dons espirituais ferramentas de expansão da consciência, de serviço, de prática do bem. Não é claro isso? Todas as ferramentas, em geral, merecem o nosso adestramento no seu uso e a nossa reflexão sobre o seu bom uso, a reflexão ética e moral que nos capacita a tornar esses dons úteis, produtivos, benignos. Por exemplo, os dons artísticos. Há pessoas que cantam muito bem, mas que, com a sua capacidade de canto, disseminam músicas de dominação, músicas de fascinação, músicas que denigrem a figura, que diminuem a figura, por exemplo, da mulher, ou preconceitos os mais variados. Há músicas violentas mesmo. Todos, absolutamente todos os dons podem ser usados para o bem ou para o mal. Se você quer adquirir esses dons, a coisa mais lúcida a fazer é buscar esse avanço ético e moral. Porque assim, quando eles vierem, e quem tem capacidade ética e moral de bem usar os dons, tende
a recebê-los mais rápido. Mas o que interessa não é receber rápido ou devagar, muitos poderes ou poucos. O que interessa é usar bem os poderes que nós possuímos. Até porque Jesus nos alertou: quem for bem no pouco, mais lhe será dado, na fabulosa parábola dos talentos, onde o mau servo enterrou os seus talentos e o bom servo multiplicou, pois há um servo ainda pior, que foi aquele que mal usou, que nem está na parábola, mas que está no nosso dia a dia, em muito fartos exemplos. Muito bom, muito interessante esse estudo dos dons espirituais, assim como dos dons intelectuais, assim como dos dons sociais, concluindo pela urgência de bem utilizá-los. Muitos de nós querem poder político, muitos de nós querem dinheiro, muitos de nós querem a beleza, a fama, mas não refletimos que todas as capacidades podem ser cordas que nos enforcarão pelo seu mau uso. Como se condenam as pessoas que usam mal o poder político? Isso é um alerta dos espíritos. Como se condenam pessoas que usam mal o poder financeiro, o poder da beleza física, o poder da fama. Vejam vocês, uma pessoa que não seja famosa e que propagar uma ideia errônea influenciará muito poucas pessoas. Mas e o famoso? O famoso que se drogar e se suicidar, por exemplo, terá que responder por todas as inúmeras pessoas a quem ele influenciar. Será que é mesmo tão bom ser rico, poderoso, belo, famoso? Pensemos bem a respeito disso e avancemos na fixação, na clareza, na lucidez do bem, estudando Jesus, estudando os mandamentos, estudando suas atitudes nas mais diversas situações, estudando não apenas nos livros, mas na vida, tomando as pessoas que tiverem cometido erros, não como maus, não supondo arrogantemente que nós jamais erraríamos como elas, mas estudando com humildade. Será que eu não faria o mesmo se estivesse na situação? Como fazer para não cair como tantas pessoas têm caído? O estudo moral, o estudo da ética, com humildade, é extremamente útil e franqueará nossas almas e nossas vidas à prática do bem, e pelo bom uso dos talentos nos fará receber mais e mais. Tenhamos essa certeza, essa lucidez. Estudemos o bem, estudemos Jesus, estudemos o cotidiano das outras pessoas e as nossas próprias más tendências que afloram em tantas situações. Quando você se deparar com uma mesquinheza, com uma avareza, com uma tendência à manipulação, com um impulso violento,
Não deixe de lado. Pesquise-se. Estude-se. Na prática, nos livros, na comparação com Jesus, na psicoterapia, em todas as situações, teóricas, práticas, religiosas, tudo deve ser usado para o autoconhecimento, tendo em vista a prática do bem. Diga lá se você não acha isso extremamente importante para todos nós, ou se nós devemos ficar acusando os criminosos, os corruptos, como se nós fôssemos completamente imunes aos erros humanos. O que você acha disso? Lourdinha Loureiro, muito boa noite. Gugu Souza, Marco Aurélio Trindade, diz perdoar é amar outra vez, compreender sempre. Muito bom. A Gugu Souza falando da importância desses estudos em sua vida. Muito legal, Gugu. Adelaide Dias, Andréa Santos compartilhando o que pode inspirar todos nós a também espalharmos essa fundamental reflexão da prática do bem, não é? Emir Cajazeira, muito boa noite. André Salvatore, é realmente um prazer estar com todos vocês. E fica esse convite por espalhar sempre o bem. Amanhã procuraremos estar aqui novamente às 18 horas e vamos começar a estudar o resumo teórico, o apanhado geral, a síntese que Kardec faz dos diversos dons espirituais que ele estudou conosco aqui. Continuemos nosso estudo com Kardec, que só se expandirá a nossa consciência sobre a prática e a vida espiritual. Paz e bem para todos vocês. Até amanhã.